O erro de Davi em A Fazenda 17. Isso mesmo, eu vou te contar sobre isso porque Chico Barney e Raquel Brito falaram sobre a participação de Davi em A Fazenda 17 e o que ele não pode fazer. Gente, foi detonado por ingratidão, isso mesmo, Léo Dias é detonado por jornalistas e-web após diminuir SBT e chamaram ele de ingrato, falso. E vou te contar também sobre medo das emissoras após prisão. Isso mesmo, gente. Prisão do dono da Ultrafarma gera temor em algumas emissoras. Eu vou te contar sobre isso e muito mais, então você que tá aí, não esquece, deixa o like, deixa o joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. É muito importante que você esteja aqui e deixe o like, o joinha, a curtida, para que assim o YouTube jogue o nosso vídeo para mais pessoas. Então não esqueça, gente. Like. Show? Maravilha. Vamos lá. Começando logo de primeira, falando sobre ele. O fenômeno Davi Brito. E Davi Brito vai estar em A Fazenda 17, gente? Vai ou não vai? Pois é. Hoje o Davi não. Sua irmã Raquel Brito esteve como convidada no programa Splash UOL, conversando com Chico Barney, Bárbara Sarini, e ela contou algumas coisas a respeito da possível ida de seu irmão para a Fazenda 17. Raquel Brito resolveu abrir o jogo. Raquel Brito resolveu comentar sobre isso. Inclusive, Chico Barney perguntou para ela o que Davi não pode fazer em A Fazenda. Qual é o erro que Davi não pode cometer na Fazenda 17? Dê uma dica aí, Raquel, para seu irmão. Raquel falou, disse tudo o que pensa a respeito dessa participação dele ali, caso ele vá, o que ele deveria fazer dentro do programa. E nós vamos assistir um pedacinho de Raquel falando ali no programa do Splash. Vamos lá. Passado foi curta, mas teve. De tudo que a senhora viveu, de tudo que a senhora viu, qual seria a dica que a senhora falaria para o Davi não fazer? Qual erro ele não deveria cometer na Fazenda? Chico, eu acho assim, Davi, ele é muito ativo, sabe? Eu sofri calculista, eu evito muito de entrar em discussão, mas Davi, ele não perde tempo. Então, tipo, qualquer pessoa que fosse contra ele, iria ouvir do mesmo jeito, porque Davi não ia medir esforço. Eu só ia pedir a ele para ele tomar cuidado, tipo assim, com o que ia se fazer lá dentro, sabe? Porque as pessoas têm uma certa visão do que ele não é, certo? E o que eu mais queria, se ele fosse mesmo, é mostrar quem é o Davi, né? O jeito alegre que ele é aqui dentro de casa, a forma que ele é com a gente. Eu queria também que ele fosse o que ele não foi no Big Brother, que não deixaram ele ser, né? Mostrar esse lado brincalhão que o público só pegou poucas vezes, né? Quando ele se vestia de vovozona e ia fazer vários personagens engraçados dentro de casa, e mostrar esse lado dele, que a gente conhece aqui dentro de casa, né? E que foi pouco exposto. Mas como lá é gravado 24 horas, as pessoas iam ver como ele é no dia a dia, né? A experiência no passado foi curta, mas teve. Bom, gente, e aí? Concorda? O lado cômico de Davi Brito, né, nega? E aí, gente? O lado cômico de Davi Brito. Embora eu acho que, olha, acho que essa observação da Raquel eu acho que não dá muito certo lá não, nega. Não. Lá o pau quebra, tem que ir pra cima, e eu até acho que é isso que o povo tá esperando do Davi. Então, assim, não há nada, muito dificilmente há algo engraçado, assim, na Fazenda. Também acho. Os personagens engraçados na Fazenda surgem, né? O negócio lá, a galera gosta de ver o pau quebrando, né? Infelizmente. Isso aí. Se Davi foi exatamente como ele foi no BBB, tudo certo. Foi pra cima, não deixou passar nada, né? Foi questionar, foi pra cima de um, de outro, não se importou com A nem com B e sem medo. O Davi vai cair também na armadilha, né? Que todos caem, de tentar fazer um jogo diferente e acabar, né, nega? Mas enfim, eu confio aí nos carrinhos, na torcida do Davi, que é muito enorme, né, nega? E são fiéis, né, ao Davi Brito. Agora, nega, sobre a Fazenda 17, estão dizendo que vai ser o melhor elenco de todos os tempos, que até vão ter mais patrocinadores e a Record está investindo pesado. Tem um boato aí, nega, que até que estão dizendo que a Record está confusa entre Boninho e Carelli para dirigir a Fazenda 17, ou os dois.
Ótimo boato. Eu acho que é boato. Que boato, hein? Esse boato realmente superou todos os outros. Estão dizendo aí, nega. Carelli na Fazenda 17. Não, no caso, o Boninho, né, na Fazenda 17. Quer dizer, Boninho, né? Corrigindo aqui. Realmente. No caso, o Boninho ia, né, dirigir a Fazenda 17, enquanto o Carelli ia ficar nesse reality aí, né? Nos demais? Nos demais, né? Pelo menos é isso que eu entendi. Bom, eu acho muito difícil. Eu também acho. A Fazenda já é dominada pelo Carelli, tá? E é muito difícil tirar o Carelli da Fazenda, porque quando você fala de Fazenda, você automaticamente, né, faz ali uma... nega, tem a questão dos patrocinadores, né, que o Boninho pode trazer, né, as parcerias do Boninho, e o Boninho na frente, nega, ele pode também trazer mais nomes, né, nomes que, enfim, que confiam aí no trabalho do Boninho. Então, nega, aquilo, né? É impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Quando se fala em grana, né, nega, aí o negócio muda, né? Nada é impossível. Bom, mas em relação a isso, gente, vamos ver, né? Se a gente vai saber isso com o tempo, quem sabe as informações comecem a ficar mais assim, né? E a gente vai passando aqui para vocês. Mas em relação ao Davi Brito no BBB, na Fazenda, eu acho que não tem como o Davi ser diferente do que ele foi lá no outro reality, tá? O Davi é quase impossível o Davi, tipo, tá num programa e ficar, tipo, fazendo um personagem, né? Não vou ser diferente, vou fazer aqui de outra maneira. O que ele poderia fazer de diferente? Trabalhar, ele vai trabalhar. Acordar cedo, ele vai acordar cedo, como ele fazia lá no BBB. Como ele faz na vida dele, né? Trabalhar com os bichos, ele vai trabalhar com os bichos. Brigar, ele vai brigar. Lá pro negócio da Discord, ele vai pra cima. Então, assim, eu não consigo imaginar o Davi fazendo outro jogo a não ser esse, que ele já está acostumado, que ele já fez, tá? Então, eu acho que o Davi vai seguir a mesma estratégia que ele seguiu lá no outro reality. Inclusive, Raquel deixou claro que, desta vez, se Davi entrar, ela não vai trabalhar para o Davi, gente, nas redes sociais, cuidar, né, daquela parte aqui fora, né, igual ela cuidou do BBB, quando ele estava no BBB. Não vai, porque ela falou que foi muito sofrimento, diversas tretas naquela época, né, que envolveram aí pagamento, trabalho da equipe que não recebeu, que não sei o que, tal. E aí ela até falou ali, brinquei com ele, que se ele fosse, ele não contasse comigo, porque eu não tinha estrutura. E se ele fosse, ele colocasse realmente uma equipe, porque é um programa que precisa mesmo de pessoas mais experientes do que eu. Foi o que a Raquel disse. Sim, ela enfrentou um BBB, né, nega? Ela enfrentou um BBB. Então, a Fazenda que é um pouco menor, né, assim, né? Então, assim... mas dificilmente, né? Acho que ela não vai colocar a mão na massa, sei lá, dificilmente, né? Eles são muito unidos e é muito, muito bonito. Eu acredito que ela vai estar sim, mas eu acho que vai ter uma equipe... Isso, vai ter uma equipe, mas ela vai estar ali, né? Vai estar ali por trás. Uma outra coisa interessante, né, que eu vi, ela falando que continua o tratamento, né? Ela tem que, periodicamente, ali fazer um check-up devido àquele probleminha de saúde que ela teve na Fazenda. Não, aquilo ali acho que né? É um tratamento contínuo, né? E aí, gente, vou falar aqui de outra coisa referente ao Davi Brito, porque a gente tá nessa vibe aqui de Davi Brito, dele na Fazenda 17, não sei o que e tal. E o Davi no dia 11, vocês sabem que todo dia 11 o Davi tem aquela ação social, né, que ele ajuda ali algumas famílias e tal, nas ruas, só que dessa vez ele foi pra comunidade, tá? Uma comunidade ali de Salvador, e ele levou algumas cestas básicas para essa comunidade, para aquelas pessoas ali que estavam precisando, o objetivo de distribuir cestas básicas para pessoas carentes, que foi realizada no dia 11, segunda-feira. E nós vamos aproveitar para mostrar para vocês como é que foi essa ida do Davi, Raquel, né, entre outras pessoas que estavam ali ajudando as pessoas. Vamos ver o vídeo, vamos lá. A gente vai dar uma para todo mundo. Bom dia, obrigado. Olha, tia. Aê! Bora, meu irmão. Bora, tia. Bahia, Lula. Bora, Bahia. Bora, Bahia, hein? Ela tá parida. Vai subir lá, vai lá. Vai lá. Nada, Deus abençoe. Tia.
Deus, ele vai. Rapaz, eu lembro que a gente fazia ação social quando a gente era pequeno, pregava, evangelizava, entregava a cesta básica. E hoje a gente tá voltando aqui de novo, né? Para distribuir cestas básicas. E mais uma vez aí, graças a Deus, a ação social concluída com sucesso. E a alegria que o povo teve aí, né? Isso aí é o que alegra a gente e motiva para fazer mais e mais vezes. E se incentivar vocês também a fazer o bem sem olhar quem. A gente vai dar uma pra... Muito bem, Davi, isso aí. Continue mesmo ajudando as pessoas, né? Isso aí. Enquanto você está ajudando, outros estão aí, né? Sem fazer nada. Então, muito bom, continue assim. Eu sei que muita gente vai criticar, vai falar, tá fazendo para se aparecer, tá fazendo para se amostrar. Mas não importa, gente. Não importa. Ele tá fazendo. Pessoas estão sendo ajudadas, pessoas estão sendo beneficiadas. E outra coisa, mostrar é o trabalho dele. Ele é influenciador, ele trabalha mostrar, com todo isso. Mundo que é influenciador tudo que faz ele fizer, isso. Ele vai mostrar e tem que mostrar mesmo. Tem que mostrar mesmo. E é isso. Ainda mais quando faz uma coisa boa dessa, né, nega? Que é ajudar as pessoas. Pois é. E você que tá aí, comenta, participa, deixa a sua opinião, tá, gente? É importante. Bom, agora vamos falar de Léo Dias, que foi detonado, meu povo, isso mesmo. Detonado por alguns jornalistas, e não apenas por jornalistas, mas também pela web. Por quê? Porque o Léo Dias resolveu detonar quem? O SBT, a emissora que ele trabalhou por tanto tempo. Né? Léo Dias trabalhou no Fofocalizando, ali no SBT, só que Léo Dias resolveu soltar a sua insatisfação. Léo Dias resolveu dizer que uma emissora que, sabe, desdenhar, diminuir o SBT. Isso ele falou ali ali na Band, né? E comparou ali as duas emissoras, dizendo que a Band está muito acima do SBT. Gente, só que isso não prestou, porque a web arrasou com o Léo Dias. Não somente ele, o Dieguinho Sueng também deu uma opinião sobre isso. O Erlan Bastos também falou poucas e boas aí sobre o Léo Dias. Mas antes da gente mostrar esses vídeos, vamos ler aqui no portal Terra, tá assim. Léo Dias detona SBT em rádio e causa revolta por ingratidão. Olha só. O jornalista Léo Dias recebeu críticas de internautas após suas declarações sobre o SBT em uma entrevista na rádio Band News FM. A repercussão nas redes sociais resultou em acusações de ingratidão. Vamos parar aqui e vamos assistir o vídeo do Léo Dias lá na rádio Band falando sobre fazendo essa comparação aí e diminuindo, menosprezando o SBT. Tá, a gente vai assistir. Desconhecidas. Se tiver alguma coisa ocorrendo muito forte no mundo, a gente vai parar tudo e vai tratar sobre isso. Porque eu tenho aqui por trás, ao contrário do que eu tinha na outra emissora, uma equipe de jornalismo de primeira linha, sem fazer qualquer tipo de julgamento. Eu tenho por trás um jornalismo muito forte e muito potente. Então eu não posso só ficar, quando o mundo tá falando de uma coisa, só ficar na firula, fingindo que o mundo tá desabando ao meu redor e eu tô lá falando de frufru. Você tá Pois é. Vamos ver o que o pessoal falou, gente? Vamos voltar aqui pro site, porque essas falas aí do Léo Dias, a repercussão foi bem negativa, tá? A gente vai ler aqui, ó. Lá embaixo nós temos alguns prints dos internautas falando sobre isso. Aqui temos o perfil Bastidores, Silvinho falando. Léo Dias respondendo os comentários do povo, detonando a ida dele pra Band. Aí aqui nós temos 2 comentários, ó. Flop, não dura um mês. E aí o Léo Dias ainda botou aqui, obrigado, né? Ele até botou aqui uma tarja em cima de uma fala dele e ao lado obrigada. Mais um, ó. Coragem, trocar o SBT pela Band, prefiro o SBT. Né? E aí ele respondeu, ó, melhor eu ficar calado. Foi o que o Léo Dias... Então ele respondeu aí às falas, tá? As críticas da web contra ele. Bom, e não bastasse isso, nós temos também um vídeo do Dieguinho comentando essas falas do Léo Dias, em que ele critica o SBT, e a gente vai ver o que o Dieguinho falou, Dieguinho Sueng. Eu entendo, o jornalismo da Band de fato ele é melhor do que o jornalismo do SBT, tem muito mais investimento, tradição, né, estrutura, a Band é conhecida muito por isso há anos, mas para você reconhecer o jornalismo da sua nova casa, você não precisa diminuir ou menosprezar o jornalismo da anterior, né? O SBT ainda está engatinhando, entendendo para onde ele vai, e essa fala do Léo Dias pegou mal, e é aquilo, queima ele e a relação que ele tinha com a antiga casa sem necessidade, né?
Eu até fiz um tweet ali, justamente nesse sentido, falando justamente que o Jornal da Band é muito melhor, por exemplo, que o SBT Brasil, surra a emissora do Silvio sem facilidade, com facilidade, mas ele não precisava diminuir a emissora que abraçou ele, porque, como eu falei, o único intuito dessa fala é desgastar a relação. E é aquilo, a saída dele do SBT, gente, tá virando o término de um casamento. E você sabe, términos de casamentos nunca são ali da melhor forma, né? Não tem mais aquele amor todo e tal. Então, vai ser comum a gente ver esses atritos tanto entre o Léo Dias quanto entre a direção do SBT. Eu entendo, o jornalismo da Band, de fato, ele é melhor do que o jornalismo... Bom, agora a gente vai ver o que o Erlan Bastos disse, porque o Erlan Bastos, meu povo, ele foi mais aí pesado nas críticas, detonou mais o Léo Dias, falou muito mal mesmo do Léo Dias. Vamos ver. Um comentário injusto, um comentário carregado de ingratidão. Triste ver isso, porque o SBT foi muito mais que uma empresa para a vida do Léo Dias. No auge do problema pessoal que ele teve relacionado à luta que ele tem, que ele mesmo admitiu há 25 anos contra as drogas, o SBT foi muito mais que uma empresa. Em uma das vezes, inclusive, o próprio Silvio Santos protegeu ele ali para que ele se internasse, né? Não perdesse o emprego, continuando recebendo dinheiro. E tratou ele de uma maneira muito humana nesse período todo. Claro que toda empresa ela tem os seus problemas, nenhum lugar é um paraíso. Nem quando você monta a sua própria empresa, ela é um paraíso. Sempre vai ter alguma coisa que você não gosta. Então essa fala do Léo Dias só mostra o quão pequeno, arrogante e ingrato ele é. Fora o fato pessoal que eu tenho com ele, que ao ponto de eu trabalhando no Piauí, ele liga pra emissora que eu trabalho, pedindo pra trabalhar de graça, caso me demitissem. Então esse é o Léo Dias, esse é a verdadeira faceta dele, que eu conto há mais de 5 anos, né? Então não sei por que as pessoas estão surpresas com essa atitude dele. Se ele é capaz de falar mal da empresa que tratou ele como um verdadeiro ser humano, cuidou e protegeu ele no meio de todas as polêmicas, imagino que ele pode falar da Band daqui a 3, 4 meses ou quando ele sair da emissora. Enfim, Léo Dias é o maior jornalista de fofoca do país, fato, mas ele é um péssimo apresentador e um ser humano pior ainda. É isso, gente. Bom, realmente, né, eu também, assim, eu não gostei, também a gente também tem a nossa opinião aqui, é bem chato, né, você sair de um lugar, né, falar mal, fazer altas críticas, desdenhar, dizer que o lugar que você tá é muito melhor, é um lugar de primeira e tal, realmente é bem chato isso, né, gente? Eu acho que isso deveria ficar guardado pra você, né, independente da sua relação, se foi boa, se foi ruim, porque é uma coisa meio antiética, né? Uma coisa meio chata, né? Mas fazer o quê? Nega, o forte do SBT nunca foi o jornalismo, né? As emissoras têm foco em algo, né? A Globo é nas novelas, né? A Band eu não sei o que é, porque há 10 anos que eu conheço a Band e eu não vejo nenhum programa surgir ali de grande repercussão. O SBT ainda você vê o Celso Portiolli ali arrebentando no domingo, né? Algumas coisas, a única coisa que eu vejo assim da Band é o MasterChef, mas muito pouco, assim, sabe? Muito fraco mesmo. Mas a Band jornalismo, ok. Mas enfim, nega, o Silvio Santos nunca teve esse foco em jornalismo. O foco do SBT sempre foi entretenimento. Uhum. O esporte, por exemplo, não era a praia do Silvio. O Silvio, o intuito do Silvio era animar, né? Entreter as pessoas com programas de auditórios. Esse é o foco do SBT. E eles são bons nisso, né? Eles são bons em fazer isso, né? Então é isso, nega. Eu não acho assim a Band, meu Deus, tão maior do que o SBT. Eu não sei onde o Léo tirou isso, né? A estrutura, ok, mas não, a Band não tem um programa relevante há 10 anos. Algo. A Band não tem algo que se destaque nos últimos anos, né? Algo que se destacou, assim, seja no entretenimento, até mesmo no jornalismo ou qualquer coisa. É verdade. Eu não vi, entendeu? Então, assim, eu não sei, não entendi muito essa fala aí do Léo Dias. Porque se o SBT querer, né? Ele tem estrutura para ter um jornalismo de alta competência. É só ele querer, só que não é o foco da emissora, né? O foco da emissora é o entretenimento, coisa que ele fazia lá no Fofocalizando. Sim. É ali a praia do SBT. Então esses jornalistas que querem, né, uma carreira acho que o lugar não é o SBT. O SBT é entretenimento, né? É isso. Pelo menos a minha opinião. É isso. Bom, e a sua opinião qual é? Comenta aqui pra gente. Deixa nos comentários o que é que você pensa sobre isso. Sua opinião é muito importante, meu povo. E aí, o Léo Dias foi ingrato?
ao falar tudo o que falou do SBT, ou ele está certo? Mas ingrato ele foi, né? Ingrato ele foi. Ingrato ele foi, né, gente? Porque nos piores momentos da vida dele, ele estava ali e o SBT... Quando as portas estavam fechadas para ele, né? Praticamente, né, nega? Bom... O SBT, nega, desculpa, o SBT tem muito isso, o acolhimento. Todo mundo fala isso, né? O SBTistas, né? Que tem comunidades aí, tem esse negócio do calor humano, esse acolhimento que a emissora consegue fazer isso. E fizeram isso com o Léo, e ele foi muito ingrato mencionando aí, falando mal aí. Dessa forma, diminuindo, né? Bom, gente, e agora nós vamos para outra pauta, tá? Outra situação que aconteceu, vocês devem saber, provavelmente, mas algo que está repercutindo sobre isso. O que é? A prisão do dono da Ultrafarma, que está gerando aí um temor em algumas emissoras. Isso mesmo, o dono da Ultrafarma foi preso, nós vamos falar a respeito disso, tá? Só que com a prisão dele, algumas emissoras estão meio que com medo. Do quê? Vamos ver, vamos entender essa história? Acompanha aqui comigo, por favor, no portal, tá? Aqui na telinha, para a gente entender o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Olha só. Prisão de Sidney Oliveira gera temor por corte de publicidade na TV. Gente, quando eu li, quando eu fiquei sabendo da prisão, né, do Sidney Oliveira, né, esse senhor que representa aí, que é a imagem, né? Aí, ó. É o velhinho da Ultrafarma, o velhinho, né? da Ultrafarma. Corrupção. Gente, lavagem de dinheiro. Vamos ler aqui. Tá brabo, né? Tá brabo. A prisão de Aparecido Sidney de Oliveira, fundador da Ultrafarma, nesta terça, causou forte repercussão nos bastidores do SBT, Band e Rede TV, tá? O empresário de 71 anos foi detido temporariamente em sua chácara em Santa Isabel, como parte de uma operação do Ministério Público que investiga um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais da Secretaria da Fazenda. Diante disso, nos bastidores, há especulações sobre possíveis cortes nos patrocínios, o que poderia impactar diretamente a programação e o financiamento de atrações que contam com o apoio da marca. Fontes bem posicionadas nesses canais de TV relataram ao Na Telinha que uma hipotética ausência da empresa seria substancialmente sentida nos cofres. Descendo aqui, há, no entanto, quem acompanha o desenrolar dos fatos com mais ceticismo. A exemplo do que aconteceu com o proprietário da marca de refrigerantes Dolly. Em um passado não tão distante, mesmo com a sua prisão, a empresa seguiu anunciando na TV. A esperança é que isso ocorra, mas desta vez tendo Sidney no olho do furacão. Sidney, aqui embaixo, ó, ele é um dos principais anunciantes da TV. O empresário é uma figura conhecida não apenas no setor farmacêutico, mas também na mídia, graças aos contratos milionários de patrocínio que sua empresa mantém com programas e artistas dessas emissoras. A Ultrafarma, fundada em 2000, é uma das maiores redes de farmácias do Brasil e se destacou pela venda de genéricos e forte presença no e-commerce e na publicidade da TV. Além dos impactos na imagem e nas relações comerciais, a empresa dele poderá ser obrigada a ressarcir os cofres públicos, caso fique comprovado que obteve benefícios fiscais de forma indevida. Procurado pelo Na Telinha, a Ultrafarma até o momento não se pronunciou oficialmente sobre o caso. E por que ele foi preso, gente? Aqui tá falando, ó. Foi preso durante a Operação Ícaro, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo. A ação investiga um esquema bilionário de corrupção envolvendo auditores fiscais da Secretaria da Fazenda Estadual. Aí aqui embaixo nós temos os principais pontos de que ele está sendo investigado, ó. Esquema teria movimentado mais de 1 bilhão em propinas. Auditores e fiscais manipulam processos administrativos para facilitar a quitação de créditos. E assim vai, gente. Assim vai, é muita coisa, tá? O esquema é muito grande aqui, essas denúncias, né, essas investigações, o negócio está bem feio aí para o dono da Ultrafarma. E a questão da Rede TV, que está correndo risco também, porque a Ultrafarma, né, meu povo, é um dos maiores anunciantes da Rede TV. Né? A Ultrafarma é um dos maiores anunciantes da Rede TV. No Ratinho, né? Não sei se ele ainda está no Ratinho. Então, o SBT também tem né? vínculo ali. Só que na Rede TV ele tem um vínculo ali bem maior, né? Bem maior, tá? E vamos ver o que vai acontecer com o senhor, com ele não, né, gente? Com as emissoras, que podem perder aí muita grana, porque você pensa, Ultrafarma está lá com contratos bilionários com essas emissoras.
O cara tá preso, os contratos são suspensos, acontece alguma coisa ali, as emissoras vão ficar como? Porque esses contratos, que muitas das vezes que sustentam as programações, né, das emissoras, ou seja, vai ser um rombo, vai ser um baque muito grande no caixa dessas emissoras, tá? Principalmente aquilo que eu falei, esses programas aí que dependem desse investimento da Ultrafarma. E é isso. Mas muitos estão achando que talvez isso não aconteça. Segue ali, né? O cara vai ser preso, mas a empresa vai continuar com as emissoras de forma independente. Vamos ver o que vai acontecer. Acho difícil, né, nega? Porque se os crimes estiverem ligados à marca, né? Aí... Exatamente. Bom, mais informações traremos para vocês, tá, gente, no futuro. E é isso. Você que tá aí, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu joinha, é muito importante. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Filhos Canal.